Oi, oi, tudo bem? Bom, a gente vai gravar no segundo vídeo de mecânica. O conteúdo escolhido foi gravitação. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou apresentar um pouco da gente. Eu sou a Giovana Letícia e junto com a Ana Beatriz, a Maria Clara e o Enzo Pinho, somos estudantes de Física na Universidade de Brasília. E é isso, vamos começar o nosso conteúdo. Bom, no vídeo de hoje estaremos apresentando um vídeo sobre gravitação. Mas antes de tudo, né, tudo tem um começo e antes da gente pular para aquela parte do Isaac Newton, que é a parte famosa, a parte que todo mundo conhece, a gente vai voltar um pouco atrás, um pouco não, muito atrás, mais ou menos cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Rapaz, é tempo, né? Se você for pensar. Bom, existem registros por volta dessa época pelos povos chineses e babilônios, já sobre os estudos do céu, até porque se você parar para pensar, eles precisavam saber em qual momento o planeta ia chover mais, ia ter o inverno, até por causa da plantação, né? Porque senão aí, pô, a comida acaba, imagina. Não era, né, uma situação tão legal. Bom, agora, com o povo da Mesopotâmia, veio o estudo das constelações, né, a criação das constelações, com o estudo matemático. E para sobre as constelações é só você lembrar dos zodíacos, que até hoje é usado, por exemplo, pelo pessoal da astrologia. E que com o passar dessa explicação que eu vou dar com os fatos históricos, você vai perceber que até certo ponto a astronomia e a astrologia andavam lado a lado, não tinha uma área específica uma da outra. Não, as duas eram juntas, né? Eram interpretadas como se fosse algo único, né? Sobre os deuses, sobre o Deus acha que isso é errado, o Deus acha que isso é certo e por isso mandou um raio aqui ou ativou o vulcão. Então, vai ser mais ou menos essa interpretação que eles vão ter para aquela época, até por falta de tecnologia e o mundo tá começando, né? E assim, um fato histórico assim, mas por curiosidade, por volta mais ou menos de 300, 400 anos de Cristo, teve a primeira grande queima de livros da história, que foi no Império Chinês. O imperador mandou queimar tudo, então foi perdido muitos livros, muitas informações sobre, né, os estudos dos céus, né, a astronomia que a gente conhece hoje em dia. Bom, agora avançando um pouco mais, cerca de 300 antes de Cristo, 400 mais ou menos, a gente já entra na Grécia Antiga, né? Onde se avançou bastante. Ainda mais entre a Grécia e o Egito, né? Foram os principais, eu diria, sobre o estudo dos céus. Bom, na Grécia nós tivemos Tales de Mileto. Além dele trazer esses estudos que tinham do Egito na época, ele foi um dos, como posso dizer, um dos pioneiros em questão de acreditar que a Terra tinha uma curvatura. Porque ainda, naquela época, ainda tinha uma lenda que a Terra ela era meio que um cubo, uma hora o mar acabava. Não um cubo, né, mas era plana, mais ou menos assim. Uma hora ela acabava. E ele acreditava, acredita-se, né, que eles deduziram isso porque imagina um barco indo. Você tá vendo lá o barco tá longe pra caramba. Até que começa a parte da base do barco começa a sumir primeiro do que a parte do. Pô, o problema é que eu sou péssimo de nome. Mas você entendeu, né? Começa a sumir antes. E foi com base nisso que eles acreditaram que a Terra tinha uma curvatura. Já continuando na Grécia, o Aristóteles acreditava que a Terra era esférica, além de defender também a ideia que a Lua tinha fases e que hoje em dia, com as informações que a gente tem, ele estava certo, o cara acertou. Pô, imagina, eu fico imaginando às vezes, sem fugir um pouco do assunto, mas
como os caras deduziam isso tudo com zero de tecnologia. Isso é impressionante. Bom, continuando nessa época, defendia-se muito o antropocentrismo, que é que o homem é o centro de tudo, é o centro do universo. E depois veio o geocentrismo, que a Terra é o centro de tudo. E que esse foi, né, a grande base por um certo tempo, que a Terra é o centro de tudo, ainda mais na época dessa Grécia Antiga. E que, né, hoje em dia a gente sabe muito bem que não é verdade. Bom, agora a gente vai avançar pra caramba. Vamos avançar para a época de Galileu. Galileu, ele é conhecido, né, tem um apelidado de pai da ciência moderna, até por pelo fato da forma dele estudar. Ele acreditava muito no estilo de estudo do empirismo, que, pô, para você quer chegar na parte teórica, primeiro você tem que ver o que acontece no experimento, que isso é muito legal, e ele já fazia isso naquela época, por volta de 1600. Além dos feitos dele, que ele melhorou muito a luneta da época, que veio a se tornar o telescópio, e registrou manchas solares, que isso é impressionante, com um pouco de equipamento que ele tinha, né? Bom, e também nessa mesma época veio o Copérnico, que criou a ideia do heliocentrismo, que é hoje que hoje, né, é o que a gente sabe que é o verdadeiro, né? Não é que é o verdadeiro, né? É o certo, né? Que existe o Sol, existe todo um sistema solar e a gente que está em volta do Sol, não o Sol que está em volta da gente. Bom, agora também por volta da mesma época veio o Kepler, que ele na verdade ele herdou, né, os estudos, as análises do Tycho Brahe. Eu não sei exatamente se a pronúncia está certa, mas ele herdou todo um trabalho, né? E acabou que com isso ele conseguiu desenvolver as 3 leis dele, né? A terceira sendo um pouco depois, perto do final da vida dele já. Mas a primeira e a segunda, eu vou fazer um breve resumo, né? Para o vídeo até não ficar muito longo. Sendo a primeira, de forma bem resumida, que a órbita da Terra era um formato de um elipse. Ela não era uma curvatura perfeita, né? Um círculo perfeito. Ela tinha os períodos, isso justificava o porquê tinha períodos da Terra que era mais frio e períodos que era mais quente, né? Então veio mais ou menos com isso essa primeira lei. Já a segunda lei já era que é um pouco mais, não é tão complicada, mas para mim é um pouco difícil de explicar, é que um vetor em tempos diferentes dava áreas iguais, mais ou menos isso. Mas acabou que tinha alguns aspectos, né, dessas 2 leis que estavam errados e que acabou que ele tentou se explicar na época, mas acabou errando, né? Mas depois de muitos anos, como eu tinha dito, a terceira lei veio surgir perto do final da vida dele, já na reta final, exatamente em 1918. Para vocês terem uma ideia, ele morreu em 1900, só 1618, e ele morreu em 1630. Então foram 12 anos só de diferença, né, para morte dele. Foi bem, irmão, quase que não deu tempo, né? E a terceira lei foi que de uma forma meio que absoluta, ele conseguia achar o período, né, a revolução total de tais planetas como Marte, Saturno, Netuno. E foi isso, as 3 leis dele. E aí chega o conhecido, o famoso Isaac Newton. Mas eu acho que eu já tomei tempo demais, já expliquei a trajetória, assim, de forma bem resumida. Eu tentei deixar só os principais pontos.
E agora vou deixar a explicação das leis, a apresentação das leis para meus colegas de trabalho aí. E é isso aí. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? O meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a definição conceitual e algébrica da gravidade, né, da Lei Universal de Gravitação. Quando falamos de gravidade, dois nomes muito fortes no ramo da física são pensados na hora. Eu tenho certeza que vocês agora estão pensando nesses dois caras, que é o Kepler e o Newton. Kepler com as órbitas universais e Newton, que, né, é o cara que nos apresenta a Lei Universal Gravitacional. Com certeza você já deve ter visto, né, ou escutado aquela história da maçã que caiu na cabeça do Newton e ele transcendeu, escrevendo muitas coisas e contas e etc, etc. E no fim, não se sabe se isso é verdade, né, mas realmente Newton, ele utilizou, né, da maçã para poder dizer que a força, né, a intensidade, o que faz com que a maçã caia é a mesma que faz com que a Lua esteja presa à Terra, por exemplo. Ou seja, essa força, né, essa ação que os corpos têm seria a mesma. No caso, ele tentou até mesmo relacionar essa atração que a Terra exercia sobre a maçã e ela exercendo sobre outros corpos celestes, né, do nosso sistema solar. Por definição, a Lei Universal de Gravitação diz que dois corpos que possuem massa sofrem uma ação, né, de uma força atrativa que é proporcional ao produto dessas suas massas, né, dessas duas massas, as suas massas, e inversamente proporcional à sua distância. Ou seja, eu tenho dois corpos, duas partículas que possuem massa e que elas se atraem. E essa atração, ela vai do produto dessas massas, né, proporcionalmente ao produto das massas, e inversamente proporcional à sua distância. De forma algébrica, podemos pensar em dois corpos de massa M1 e M2 e escrevermos como F, que é a força gravitacional, igual a G vezes M1, M2, sobre R ao quadrado, onde G é a constante gravitacional, cujo valor já é dado, né? A gente já conhece ele. Ele é 6,67 vezes 10 a menos 11. E também, né, se quisermos expressá-lo de forma vetorial, utilizamos um vetor unitário, que ele é adimensional e que possui módulo 1. E, além disso, ele aponta da partícula 1 para a partícula 2. Você pode ver aí na imagem que a fórmula ela não muda completamente, né? A mesma fórmula, só que temos um vetorzinho aí, né? Esse R chapéu, que é o que caracteriza um vetor, né? E força, como nós sabemos, força é um vetor. E de maneira geral, a atração gravitacional ela depende da quantidade de matéria que um corpo possui. E, além disso, ela também é atrativa, ou seja, é positiva. Eu não sei se você já viu essa fórmula alguma vez na sua vida, ou provavelmente sim, quando a gente tá lá no terceiro ano do ensino médio, né, quando a gente vai mexer com cargas e etc. A gente tem essa formulazinha aí, que é a força elétrica, né, que é a interação entre cargas. Ela se dá por F igual a K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Se você reparar, são muito parecidas, né? Mas você sabe me dizer qual é a diferença? Cara, a diferença entre elas é que, ao contrário, né, da força gravitacional que é positiva, a força gravitacional nunca vai poder ser negativa. Você nunca vai escutar que existe, tipo, menos
você nunca vai escutar que ela é negativa, ela sempre vai ser positiva, sempre vai apontar positivamente. Já a força elétrica não, né? As cargas, como ela se atrai de forma totalmente inversa que a força gravitacional, pois as cargas, né, elas se atraem sendo uma positiva e uma negativa. Então, se eu tenho polos, um polo positivo e um negativo, eu vou ter sim essa atração entre as cargas. E se eu tiver um polo positivo com positivo, eu vou ter elas vão se repelir, né? Elas vão se distanciar. Que é aquela famosa frase, né, que todo mundo já escutou, que diz que os opostos se atraem. Então essa é a principal diferença entre essas duas formas. Por mais que elas pareçam por mais que elas são muito parecidas, né, a diferença entre a força gravitacional e a força elétrica é que a forma como elas se atraem são totalmente diferentes. A força gravitacional nunca vai poder ser negativa, ela é sempre positiva, né? E a força elétrica não, ela se atrai justamente ao contrário, é uma carga que é positiva e uma negativa, e não positivo com positivo. Para você poder entender melhor, vamos apresentar alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos explicativos, em forma de problemas, e também alguns exemplos gravados, que vai ficar aí para os próximos minutinhos. Bom, agora a gente vai trazer alguns exemplos e o nosso intuito aqui é que vocês tentem responder as perguntas com a gente. É isso, vamos pro vídeo 1. Por que a bola de boliche atinge o solo antes das plumas? Quais forças estão atuando para isso? Agora a gente pensa, e se a queda fosse realizada no vácuo? A gente sabe que sem o vácuo não teria o ar. Quem atingiria o solo primeiro? Bom, calma que eu vou te explicar. Bom, a diferença na velocidade da queda entre a bola de boliche e as plumas se dá principalmente pela resistência do ar. O L exerce uma força de resistência sobre todos os objetos em queda, e essa resistência é muito maior para objetos grandes e densos, como a bola de boliche, enquanto as plumas são mais leves e mais aerodinâmicas, o que faz com que o ar resista sobre elas. Enquanto a bola de boliche possui uma massa maior e é menos aerodinâmica, o que faz com que o ar exerça uma resistência significativa sobre ela, mas não algo que vai atingir diretamente a sua queda. Enquanto isso, as plumas que são leves têm essa resistência do ar como fundamental, o que faz com que elas demorem muito mais para cair. Portanto, enquanto a bola de boliche enfrenta uma resistência considerável e desacelera mais rapidamente, as plumas são menos afetadas pela resistência do ar e continuam a cair mais lentamente. Isso resulta na bola de boliche atingindo o solo antes das plumas, com uma velocidade inicial maior, enquanto as plumas continuam flutuando e descendo bem devagarinho. Mas e se o problema for outro? E se a queda ocorrer no vácuo? Com o vácuo, não teríamos a resistência do ar atuando? Quem chegaria primeiro ao solo? Bom, vamos ver no vídeo 2. Agora, se a bola de boliche e as plumas forem soltos a uma altura, no vácuo, onde não há ar para ter uma resistência, a situação muda devido a essa ausência da resistência do ar, já que a resistência do ar que fazia as plumas chegarem mais devagar. Logo, a gravitação, que é a força que atrai todos os objetos em direção ao centro da Terra, no vácuo, vai ser a única força que atue sobre a bola de boliche e as plumas. Isso causa uma aceleração constante em direção ao solo para os dois objetos. Assim a gente tem a lei da queda livre. Bom, na ausência da resistência do ar, a velocidade da queda de um objeto depende apenas do tempo que ele passa em queda e da aceleração devido à gravidade. Então, segundo a segunda lei de queda de Galileu, todos os objetos caem com a mesma aceleração, independente da sua massa ou tamanho, desde que não haja resistência do ar para alterar essa condição. Por isso, o vácuo
resulta nisso e eles caem ao mesmo tempo. Assim também tem o tempo de queda. Como resultado, tanto a bola de boliche quanto as plumas cairiam ao mesmo tempo e chegariam no solo ao mesmo tempo. Isso significa que no vácuo não haveria diferença no tempo, já que tanto a bola de boliche quanto as plumas vão estar sujeitas à aceleração gravitacional constante. Logo, enquanto a gravidade é fundamental para determinar a velocidade da queda de objetos em queda livre, a resistência do ar é o fator que causa a diferença, que a gente pode ver na boliche e nas plumas que são soltas no ambiente com a atmosfera. Bom, agora vamos passar para alguns exercícios resolvidos com a gravitação. Agora que sabemos um pouco mais sobre o conteúdo de gravitação, vamos para os exercícios. Questão 1. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, t, bem como o raio médio, r, da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional g, a massa do buraco negro é. E temos as alternativas A, B, C, D e E. Para obter essa resposta, sabemos que a força resultante no movimento circular uniforme equivale à força centrípeta. E o problema deu que a força resultante é análoga em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto, que está orbitando ao seu redor. Logo, como o raio da trajetória é o mesmo da distância média, ou seja, o mesmo r, e a massa do objeto é dada por mzinho, podemos igualar as forças resultantes e cortar os termos semelhantes, obtendo a velocidade. Entretanto, como a questão pede em termos do período de rotação, precisamos substituir a velocidade pelo tempo que leva para fazer uma volta completa, isto é, o comprimento pelo período. Portanto, conhecendo que para fazer uma volta completa na circunferência é 2πr, temos que a velocidade é 2πr sobre t, que é o período. Por fim, isolando a incógnita mzão e passando para o outro lado a constante gravitacional g, encontramos a massa do buraco negro, que é 4πr² sobre a constante gravitacional vezes o período ao quadrado, correspondendo à alternativa D. Nossa segunda questão vai ser a questão 16 do livro Halliday, do capítulo 13. Na figura 1340, uma partícula de massa m1 igual a 0,67 kg está a uma distância de 23 centímetros de uma das extremidades de uma barra homogênea de comprimento L igual a 3 metros e massa mzão igual a 5 kg. Qual é o módulo da força gravitacional que a barra exerce sobre a partícula? Para resolver essa questão, somente a lei de força gravitacional não será o bastante, pois essa lei está relacionada à força gravitacional entre duas partículas ou pontos de massa pontuais, o que podemos perceber que não é o caso, já que estamos lidando com uma massa pontual e um corpo rígido, ou uma massa espalhada em forma de barra. Dito isso, tomando como referência um eixo R
desenhando melhor o problema, temos que a barra pode ser definida por diversos pontos de massa, isto é, composta de vários elementos infinitesimais de massa, que chamamos de dm, conhecidas por uma relação com a densidade linear ρ, e calculadas através da integração. Dessa forma, sabendo que a integral será definida com os extremos d a d mais L, que é o tamanho da barra, e que ρ é uma constante igual a massa sobre o comprimento, basta substituir dm na equação, tirar as constantes, que são ρ, a constante gravitacional, e a massa da partícula, para chegar à fórmula final da força. Logo, simplificando a fórmula para uma melhor visualização e substituindo os valores apresentados, temos que o módulo da força gravitacional que a barra exerce sobre a partícula é dada por 3 vezes 10 a menos 10 newtons. Bom, com isso, a gravitação é a força fundamental que atrai os corpos com massa no universo, conforme descrito pela lei da gravitação universal de Newton, que a gente estudou hoje, e a teoria da relatividade de Einstein. Essa força molda órbitas planetárias, determina o movimento dos corpos celestes e influencia a estrutura do cosmos. A gente quer agradecer a todos agora pela atenção. Eu vou deixar nossos e-mails para respectivas dúvidas. E é isso. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Tchau, tchau!